Olá, boa noite. Estamos vivendo em uma era de mudanças aceleradas em que a inovação se tornou um fator-chave para o sucesso nos negócios. No Trilha da Inovação, queremos mostrar esse universo fascinante, trazendo histórias inspiradoras, insights valiosos e informações atualizadas para ajudar você a se preparar e se destacar nessa nova economia. Eu sou Ana Médici e vou acompanhar vocês nessa jornada. Hoje temos o prazer de conversar com o Léo Massarelli, CCO e fundador da KN & Co. Léo, é um prazer ter você aqui no programa. Obrigada por estar conosco. Prazer é meu. Obrigado. E a KN & Co é um ecossistema revolucionário formado pela Questonó, Colírio e Now. Juntas, essas empresas estão redesenhando a abordagem de design, inovação e gestão de negócios, desafiando as normas convencionais. Com a filosofia Driven by Design, a KN & Co une forças para capacitar organizações a prosperar em um cenário empresarial em constante evolução. Vamos explorar como a Questonó, especializada em inovação corporativa e CX, a Colírio, com sua vasta experiência em branding, e a Now, atuando como Venture Design Studio, estão transformando o mercado. Com a promessa de crescimento orgânico de 10% este ano, a KN & Co almeja atingir 20% no próximo, com a meta de 50 milhões de reais de faturamento em 5 anos. Léo, bom, primeiro eu queria que você começasse contando pra gente como é essa junção entre as três empresas e qual é o propósito dessa união aí, desse ecossistema. Legal. Bom, Ana, o que a gente vê, a gente trabalha com inovação faz bastante tempo em múltiplas indústrias. E algo que a gente vê comum, e principalmente agora, nas empresas, é assim, está muito difícil, existe uma pressão muito grande para as empresas inovarem, para as empresas fazerem coisas diferentes. E principalmente agora, de uma velocidade cada vez maior. Então isso é um mecanismo que a gente tem visto. E é complexo para as empresas lidar com a complexidade tão falada. Então quando a gente fala de complexidade, está falando que tudo que o mundo está mudando. O mundo está mudando clima, né, pressões ESG, tecnologia, política, econômica, social, são muitos drivers. Tudo isso de uma forma muito rápida, tá? E aí a gente tem um terceiro elemento, que eu acho que contextualiza a formação da KN & Co, que é o que a gente chama de fragmentação. Porque ao passo que o mundo mudou, a gente, enquanto seres humanos, a gente ainda preserva o que nos foi ensinado, que é um pensamento muito fragmentado, muito linear. E a pergunta que a gente tenta responder é como é que eu lido como empresa e como grupo de pessoas para lidar com problemas complexos de forma acelerada, sendo que a gente pensa de forma fragmentada. Ou seja, nós pensamos de forma linear enquanto o mundo está no modelo exponencial. Sistêmico. O nosso pensamento, ele tende a ser, obviamente, o pensamento da geração de valor para as empresas e para o planeta, a gente pensa de uma forma sistêmica. E esse é um pensar diferente porque hoje nós somos fragmentados. Então, uma empresa hoje, ela tem uma visão aqui, uma visão ali, aí ela começa um processo com alguém aqui que passa para o outro, que já dá um outro viés. Tudo isso vai gerando ruídos num processo, sabe? Quase telefone sem fio. Então, dentro do universo criativo e estratégico, que é o universo que nós estamos, a gente percebe que quanto mais consonância nós tivermos, quanto mais sistêmico, integrado é o processo, melhor é o resultado. Melhor em qualidade, mais coerente, mais rápido no mercado. Então, a KN & Co surge por conta dessa observação, né? A gente tem muito claro que daqui para frente a gente tem que operar de uma forma muito mais colaborativa, né, entre as empresas, eu com os meus clientes, as empresas que fazem parte do nosso ecossistema, para conseguir entregar valor. Vocês têm três, né, vertentes. Sim. Explica cada uma delas. Tá. Então, rapidamente, a gente tem a Questonó. Então, a Questonó é uma empresa que se posiciona como uma consultoria de inovação corporativa e CX, tá? E o que ela faz de forma geral? Acho que a grande especialidade da Questonó é entender comportamento humano, tá? Através de análises culturais, diagnósticos mentais de comportamento. Então, são grandes projetos de pesquisa com a capacidade de traduzir isso em coisas tangíveis. Então, eu vou a campo, eu entendo oportunidades, tá? Eu crio aqui visões, ou seja, a partir das visões eu defino estratégias e aí eu materializo isso. Materializa em produtos, em serviços, em experiências e tal. Esse é o que é a grande especialidade da Questonó. E aí, esse processo que você contou pra gente, quantas pessoas trabalham nesse processo hoje?
São várias, tá? Hoje, a gente tem um time de, se a gente pegar como Kenenco, a gente tem um time de 50 pessoas, a Questonó tem um time de 35 pessoas, tá? E essas pessoas trabalham muito na pesquisa, então, pesquisa de mercado... Aí a gente tem essas verticais, tá? Então, uma parte das pessoas trabalham muito em pesquisa, tá? E aí essas pessoas continuam de uma forma gradual no processo. Essa é a beleza. As pessoas não fazem dentro do meu trabalhar, fiz a pesquisa e entrego e vou embora. Não, eu continuo como guardião desse processo, porque é isso que me garante a sinergia que eu estou aqui falando, entendeu? Então esse é um pouco do processo. E aí fora esse time, a gente tem uma network muito grande. Então a gente movimenta hoje, sei lá, hoje a gente deve estar movimentando 100 pessoas nesse momento. Porque são times que é o nosso time e mais esse network trabalhando em conjunto, de forma colaborativa. Então é uma rede, né, que vai se retroalimentando. E esse processo que você contou, né, onde começa com as pesquisas de mercado, né, e depois a evolução de todo o processo, e mais esse network, colaboração entre outras empresas também, esse foi um processo que vocês criaram, vocês se basearam em alguma empresa ou alguma forma para fazer isso? Esse eu acho que é o caráter mais interessante da nossa trajetória, porque, sim, nós somos uma empresa que nasceu do design, tá? Então, o tão famigerado design thinking ou design mindset, esse é o nosso mindset desde sempre. E esse mindset, ele fala sempre de você articular os paradoxos, né? Então, assim, a arte, a engenharia, essa capacidade de você pensar e fazer, estratégia e execução, enfim. O design tem muito a ver com isso. E esse pensamento, ele é um pensamento que a gente sempre colocou nos nossos projetos, mesmo quando antes nos chamavam para fazer, por exemplo, simplesmente uma embalagem. Beleza, a gente fazia uma embalagem. Ao passo que nós fomos trabalhando e, óbvio, conhecendo nossos clientes, a gente começou a perceber que talvez um dos principais ofícios da inovação e do designer não é só responder uma embalagem, mas é fazer a pergunta certa. Eu preciso dessa embalagem? E se é de fato uma embalagem, que embalagem é essa? Para depois vir um conjunto de possibilidades. E quando você se permite, enquanto empresa, fazer questões e ter um parceiro, uma consultoria plugada que te ajuda a provocar, tem outras questões, você abre um campo de respostas infinito. Então, quando a gente percebeu isso, a gente começou a perceber que a nossa competência chave, ela poderia ser aplicada em vários lugares. E a gente foi somando alguns expertises dentro do trabalho, expertises alguns que vêm da indústria do design, outros que não necessariamente, para, de fato, ter um fio condutor que responde a uma empresa desafios de negócio. E não necessariamente, eu preciso fazer uma embalagem. Desafio de negócio. Eu preciso crescer o meu portfólio e não sei para onde, como fazer. Legal, isso eu sei ajudar. Essa é uma pergunta aberta, tem um produto claro para isso. Preciso mudar o hábito de consumo, né, e mudar uma experiência que está me causando uma perda. Legal, sei fazer. Então, desde muito cedo, a gente acredita nisso enquanto escritório e por isso nós decidimos trabalhar em várias indústrias. Então, veja só, Ana, a gente trabalha na indústria de cosmético, a gente trabalha na indústria financeira, indústria de energia, indústria da mobilidade, indústria da saúde, muito dentro da saúde. Cada trabalho desse que a gente realiza, você concorda que eu tenho um aprendizado? Esses aprendizados, eles vão me retroalimentando e vão criando uma perspectiva de mundo muito privilegiada, que o meu cliente muitas vezes não tem. Bom, e aí a gente vai para a segunda vertente, que é a Colírio. O que a Colírio faz? Qual que é o trabalho dela? Maravilha. A Colírio, ela é uma consultoria de branding, tá? E aí, por que branding dentro desse ecossistema de valor? Porque a gente acredita que a marca, ela é a pedra filosofal de uma empresa. A marca, ela não só, e entenda como marca, não estou falando aqui o logotipo, né? Estou falando a ideia da marca. Ela não só ela te dá um norte, inclusive para a inovação, porque não adianta eu inovar se a minha marca, se não tem a ver com a minha marca, meu posicionamento, minha visão de mundo, como ela também te ajuda a construir uma cultura para dentro muito forte. Então a gente acredita que marca ela é fundamental. E aí você tem, obviamente, todo um conjunto de expressões da marca que me faz me posicionar no mercado e, obviamente, construir um reconhecimento e construir valor no final das contas. Então a gente acredita que isso é muito importante. E aí, dentro da nossa metodologia, por exemplo, a gente tem uma metodologia que a gente construiu nos últimos anos, que é uma metodologia para ajudar as empresas a organizar a experiência do cliente. Tá?
A gente chama de CX Canvas. E dentro dessa metodologia tem 2 grandes pilares. Um deles é conhecer as pessoas profundamente, comportamento, hábito e tal, que não são só dados, é de fato pessoas. E o outro é marca. A marca, ela faz parte essencial da experiência que uma empresa promove. A gente costuma dizer que a marca é a promessa de uma experiência. Então você vê que experiência, que hoje nas empresas é visto separado. Experiência, marca, são pessoas diferentes, com mentalidade diferente. E a gente costuma dizer que experiência e marca são altamente conectados, porque se minha marca acredita numa coisa e fala tal coisa para o mundo... Ela tem que dar a experiência que ela acredita. Precisa estar conectada. E tem uma coisa também, Léo, agora, principalmente na geração que a gente vê, a geração alfa que está chegando agora, mas quando a gente fala na geração Z, enfim, a beta, que eles são muito mais hoje preocupados, né, com essa experiência do cliente, no propósito da empresa, né, o que essa empresa proporciona, qual que é a marca, o que ela leva para o mundo, qual é a mensagem que ela leva para o mundo para consumir alguma coisa. Como é que você vê esse processo? Assim, cada vez mais vai ser assim? Cada vez mais vai ser assim. Acho que quanto mais conectados nos tornamos, mais desejo a gente tem. Quanto mais empoderados nós nos tornamos, e quanto mais empoderados nos tornamos, mais a gente almeja as coisas. Então, eu acho que isso é uma bola de neve, porque é repertório, né? Então, hoje, o fato de eu ter a experiência tão fácil da Netflix, por exemplo, não sei se eu posso falar marca aqui ou não, mas uma TV, problema, pode falar. Enfim, whatever, uma TV digital que eu clico no botão e vejo, isso para a geração mais nova que já nasceu com isso, é repertório para que quando ela vai para a saúde, cara, por que não é tão fácil quanto isso? E ela passa a exigir mais. Então, assim, o repertório que você tem implica que as suas memórias são outras e você, obviamente, vai exigir isso de outras empresas. Então, tudo é uma evolução constante, mas aí que está a oportunidade, né, de certa forma. Léo, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com Léo Massarelli, CCO e fundador da K&Co, um ecossistema revolucionário formado pela Questonó, Colírio e Now. Bom, Léo, a gente estava falando, né, no bloco anterior, a gente terminou falando um pouquinho aí sobre a questão do branding, da marca. Como uma empresa, ela constrói uma marca forte? Qual que é o passo a passo para ela construir uma marca realmente forte e converse com o mercado que ela quer atingir? Perguntas de milhões. Essa é uma pergunta de milhões. Não, porque às vezes é tido e talvez é entendido que uma marca se constrói assim, eu te entreguei aqui um projeto de branding, e, né, você aplica todo o conjunto visual e está aplicado. Não, na verdade não é. Uma marca ela é construída no tempo. Né? Então, como eu falei no bloco anterior, né, Ana, a marca é uma promessa de uma experiência. Então, quando uma marca ela tem uma visão, primeira coisa, ela precisa ter uma visão clara de mundo. A gente fala muito hoje sobre propósito, cada um chama da forma que quiser, mas ela precisa ter uma visão clara do mundo. Cara, qual que é a minha perspectiva de mundo? Obviamente que se você tiver um propósito ainda muito claro, é muito bacana. Mas se você começando com uma visão clara, isso é importante. E a partir daí você deriva uma série de coisas, porque se eu tenho essa visão clara, eu tenho crenças. Acredito no mundo de alguma maneira. Essas crenças vão te ajudar a construir cultura, concorda? A partir do momento que eu quebro isso, eu trago assim, quais são os atributos que essa marca carrega? Porque isso me ajuda a construir expressões, estou falando de forma visual. Então, se é uma marca que ela tem que ter um comportamento, que é um comportamento mais rebelde, né? Por alguma razão que a gente acha que ela está... ela ia ter que ser rebelde, eu vou construir uma série de assets visuais que essa marca tem que transmitir esse conjunto de sensações. Mas não pode parar só nesse lugar visual. De novo, as atitudes dessa empresa precisam ser rebeldes, para que ela de fato seja percebida. E aí, com o tempo, a marca vai sendo percebida. Obviamente que aí você pluga uma máquina de comunicação, né? E a comunicação ajuda a construir essa marca. Daqui 2, 3, X anos,
você vai ter uma marca forte. Como passar isso, a gente está falando muito de passar isso para o público, né? Como passar também essa questão da marca, né? Do propósito da empresa, enfim, para os funcionários? Porque também é um outro desafio, né? Trazer esses funcionários juntos para eles acreditarem na marca e caminharem em conjunto, enfim, e entender exatamente qual é a comunicação que a marca quer ter, né? Com o público. Esse tipo de trabalho, esse tipo de construção tem muito a ver com a liderança. Então, quando você quer construir uma marca realmente forte, algo que seja emblemático, ele nasce da ousadia de um líder. Ele nasce da ousadia, né, que a gente fala de um inconformado, por alguma razão, de uma liderança. Porque quando essa pessoa tem essa energia, ela banca, aí sim ela respira isso, ela promove isso, as pessoas se encantam. Se é um trabalho meio de gaveta, tudo bem, ele vai cumprir um papel, mas é meio de gaveta. E aí é difícil de construir a cultura, é difícil, tudo vai ser mais difícil, entendeu? Então a resposta não é simples, precisa muito de crença mesmo. Né? Por que grandes empresas construíram essas grandes marcas? Porque tem crenças muito claras, essa é a primeira coisa. Depois tem consistência, tem uma série de coisas. Não dá para, né, eu ser vermelho hoje e falar da natureza, amanhã eu ser verde e falar do espaço sideral. Cara, isso é um ruído, né? E, bom, aí falta a última vertente, que é colírio. O que faz? Qual é a... Anal, desculpa, então Anal. A Anal é uma empresa muito bacana, porque a gente vem trabalhando com ela, assim, há alguns anos, né? E agora a gente está, de fato, lançando ela oficialmente, porque... E isso é uma característica também legal. Nós somos, enquanto grupo, a gente acredita muito no fazer, tá? Porque eu acho que a gente vive num momento onde tem muito ruído, sabe, Ana? Fala-se muito e faz pouco. Muita falação e pouca demonstração de resultados. E a gente opera muito com esse lado maker, que acho que vem do design, que é assim, fazer, a gente gosta de fazer, a gente gosta de ver as coisas no mundo. E a Anal é uma empresa que a gente tem trabalhado nos últimos anos, assim, meio quietinho, e agora vamos colocar no mundo e queremos escala para ela, né? Até onde, obviamente, nos permite. E ela existe para ajudar as startups a vencerem, a realmente transformarem o mundo. Por que eu falo isso? Porque existe uma taxa de mortalidade de startups altíssima. Taxas de insucesso por startups que não têm e não despertam desejo. E desejo é uma emoção humana que driva o universo, para o bem e para o mal. E design trabalha com desejo também, né? Então, quando você analisa o mundo das empresas emergentes, você vai ver que tem muito projeto bom, com pessoas capacitadas, e que por falta de um conhecimento dessas outras ferramentas racionais e emocionais, né, que processos como o nosso entregam, tem uma taxa de mortalidade altíssima. Nós abrimos uma operação em Nova York há 9 anos e a gente começou a trabalhar dentro de um contexto americano, que tem uma maturidade... Com a Anal ou as três? Com a Questonol. Tá. E foi muito legal essa aventura, porque, poxa, você imagina brasileiros indo, né, nos mercados mais competitivos do mundo e deu certo. Só que a gente conseguiu aprender lá e perceber o mercado americano é muito maduro em relação a startups, obviamente, e em relação ao que a gente chama de design-driven companies. Dá um exemplo de uma empresa design-driven. Vou dar uma empresa, né, a máxima, a Apple, por exemplo. Eu pensei na Mas não é só ela, a Nike você pega. A Nike é uma empresa que, cara, puta, ela é toda muito coesa, entendeu? Ela entende muito bem a cultura, ela tá no lugar certo, na hora certa. Então, assim, a Natura é uma empresa design-driven, né? A Natura, que é um cliente nosso, ela é uma super design-driven, né? Tem na essência dela. E os impactos são gigantes. Na pesquisa da McKinsey, né, por exemplo, mostra que as empresas design-driven, comparadas às suas similares que não têm esse DNA, essas empresas têm 36% maior geração de caixa e receita do que as empresas que não são. E quando a gente está falando de retorno para o acionista, 52% maior. Isso em 4 mercados que eles pesquisaram, que era saúde, financeiro, não sei o que lá. Então você vê que o negócio é muito potente. Então, vendo isso lá nos Estados Unidos, a gente começou a olhar o mercado de startups. Lá não existe uma startup que vá para o mercado de forma ingênua em relação ao design, em relação à marca, em relação a um bom produto. Não existe, simplesmente. Por isso que a gente vê a quantidade de empresas, tanto que existem fundos lá inteiros. Mas não existe porque os empreendedores já estão preparados para, quando eles lançam uma startup, ter esse design-driven, ou por conta das aceleradoras, das incubadoras, que também levam muito a startup para esse caminho. Por conta de tudo isso. Por quê? Porque existe já uma cultura... A cultura já está instalada ali. Já está instalada a importância de que a experiência do consumidor, a experiência do meu cliente, ela é muito drivada pelo design.
E todo mundo sabe, cara, isso é core de uma startup. Se eu faço algo, mínimo que seja um MVP, que tenha que ser muito encantador. Relevante em primeiro plano, mas muito encantador. Ao passo que você consegue fazer isso, entregar relevância e encantamento, cara, você constrói uma coisa. Então, essa fórmula nos Estados Unidos, ela é muito clara. Então, a gente vê ali, por exemplo, você pega grandes fundos de VC nos Estados Unidos, isso tem dados para isso, depois eu posso te passar os números, a CB Insights acho que trouxe essa pesquisa. Vários dos grandes fundos, por exemplo, têm uma cadeira dentro do fundo de design, um Chief Design Officer, nos fundos de investimento. Por quê? Porque fazem as análises das empresas que os fundos vão investir sobre a maturidade de design daquela empresa. Então, olha como a maturidade é outra. Lá existem fundos que são fundos 100% de designers, né, que oferecem design. Bom, resumo da ópera. A gente viu isso e a gente falou, cara, o Brasil estava começando aqui a ter uma atração super legal de startups, a gente já tinha uma marca que as pessoas queriam trabalhar, startups que nos pediam, e que de fato elas não tinham condições de ter um projeto Questonó, né, hoje a Kenenco, com toda a sua potência, porque não fecha a conta. Então a gente criou esse modelo da Venture Design Studio, onde a gente uma startup que se submete, né, e que tem o interesse e que entende a importância de ter o design e carregar isso desde o início. A gente, obviamente, conversa, analisa, né, principalmente o empreendedor, a tese, o business plan dele, e a gente faz um investimento com os nossos serviços. Então é como se fosse um smart money. Exatamente. Então vocês dão assessoria para essa startup. E hoje quantas startups tem na Now? Hoje a gente tem 6 startups dentro do portfólio. A gente tem a YouFund, que é uma startup super legal. Essa foi uma startup que nós construímos, é uma Venture Builder, tá? Com parceiros nossos, que é uma Previtech super bacana, que está escalando agora, né, e que revoluciona o mercado de previdência, então super legal. A gente tem a Bloom, que é uma Health Tech, que é saúde feminina e da família, que é um modelo B2B e, cara, que cuida muito dessa jornada, com resultados incríveis, assim, resultados mesmo, assim, de hoje está pilotando isso dentro de algumas empresas e começar a ter índices, por exemplo, da quantidade de redução de cesáreas que tiveram, por exemplo. Interessante. Super legal, super legal. A gente tem agora, nós estamos começando agora com a Prosa, que é uma startup de CX com inteligência artificial. Então tem algumas empresas aí que a gente acredita muito. A gente saiu de uma, que é a Tupinambá, era uma empresa de mobilidade, que tinha os pontos, né, de recarga elétrico. Então a gente fez o nosso primeiro exit. E foi bom? Foi legal. E por aí vai. Então estamos entrando em outras. Normalmente a startup, quando ela aplica, passa por uma análise de vocês e, enfim, vocês fazem ali um acordo para dar esse smart money. Só para a gente ter uma ideia, você pode falar mais ou menos a porcentagem que vocês normalmente ficam ali do cap table? Pode, varia muito do estágio das empresas, porque, por exemplo, tem empresas que a gente pega muito no começo e que, eventualmente, por empresas que a gente está construindo, aí a gente tem uma porcentagem que ela é bastante relevante, importante. Mas aí aparecem startups que elas já estão com um projeto já andado, já tem alguma... Tá faturando. Já está faturando, mesmo que pouco, já está... A gente tem percentuais que vão de 2% a 3,5%. Então, assim, varia, porque a intenção também não é a gente inviabilizar o cap table da startup. Lógico, senão também depois ela não consegue captar investimento. Exatamente, para os outros investimentos, né? A gente aprendeu isso na marra, tá? A gente aprendeu isso de forma assim, né? Batendo cabeça e na porrada. Então, assim, o nosso interesse é fazer aquelas empresas de fato crescerem e que a gente multiplique o nosso capital. Como é que funciona o trabalho com as startups? Como é que tem reuniões mensais, semanais? Como é que funciona a dinâmica? Então, são fases, tá? Vamos dizer que existe uma fase 1, resumindo, que ela é uma fase que a gente de fato entrega, faz o que precisa. Então, se a gente precisa ajudar a reposicionar aquela empresa, nós vamos ajudar a reposicionar, a pensar e criar visão de futuro. Por exemplo, a Bloom, tá? Que é essa Health Tech. Então, quando elas chegaram até a nós, elas estavam num ponto, elas tinham um modelo de negócio que estava muito atrelado a conteúdo. Então, elas eram um portal de conteúdo e elas estavam precisando mudar. E com ideias, mas ainda não estava claro.
Então nós ajudamos elas a primeiro criar visão de futuro. Quais são as visões de futuro? Depois, atrelado a isso, qual que é a jornada? Uma vez que eu tenho a visão de futuro, não, então isso aqui vai ser um produto de saúde complementar. Então qual que é a jornada? Aí, repaginar a marca, fazer a marca toda. Aí, o produto digital, qual que é o produto digital? Então você vê que são várias entregas muito robustas que a gente fez. Então isso é um intensivo de trabalho, que pode durar de 1, 2 meses a 1 ano, depende do tamanho do desafio, para você fazer tudo. Isso é encarado como um projeto, tá? Eu tenho lá um time que está responsável por isso e dedicado a isso e faz isso. Terminado esse processo, a gente passa a ter um trabalho de board com esse empreendedor, o que é muito interessante. E aí a gente começa com reuniões mensais, às vezes até quinzenais, dependendo do momento, mas mensais, participando das discussões da empresa, porque poucas startups têm condições de ter um criativo, um estratégico no seu board. Sim. Porque às vezes precisa ter tecnologia hard, precisa ter, né, o CFO. Então a gente acaba ajudando muito por outros períodos. Então a gente faz parte desse board criativo, desse conselho, vamos dizer assim, da empresa. Léo, olha, foi um grande prazer conversar com você, uma aula. Obrigada pela sua presença aqui no Trader Inovação. Espero que você venha outras vezes. Obrigado a você pelo convite, obrigado a vocês que nos assistiram. E o Trader Inovação de hoje fica por aqui. A gente espera vocês na próxima semana, toda quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá!